paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Hoje damos início à segunda carta de Samuel e o resumo vai nos dizer assim: após a morte de Saul e Jonatas na batalha contra os filisteus, um jovem amalecita chega até Davi, trazendo a coroa e o bracelete do rei morto. Ele afirma ter sido responsável por tirar a vida de Saul, a pedido do próprio rei agonizante. Davi ouve, rasga suas vestes e chora amargamente. Ele e seus homens jejuam em sinal de luto por Saul e Jonatas. Davi então compõe um canto fúnebre, conhecido como Cântico do Arco, em honra a Saul e sobretudo a Jonatas. Neste capítulo, vemos a nobreza do coração de Davi. Mesmo perseguido por Saul, ele honra o ungido do Senhor até o fim. E na morte de Jonatas, vemos uma amizade pura, fiel e sincera. Honrar a memória, viver o luto com dignidade e cultivar amizades verdadeiras, 3 lições profundas para o coração de quem crê. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi voltou da derrota dos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. Ao 3º dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul. Trazia as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Chegando perto de Davi, jogou-se por terra, prostrando-se. Davi disse-lhe: de onde vens? Salvei-me do acampamento de Israel, respondeu ele. Que aconteceu? Perguntou Davi. Conta-me. Ele respondeu: as tropas fugiram do campo de batalha e muitos homens do exército tombaram. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Como sabes? Perguntou Davi ao mensageiro, que Saul e seu filho Jonatas morreram. O mensageiro respondeu: achava-me no monte de Gilboé, quando vi Saul atirar-se sobre a própria lança, enquanto era perseguido pelos carros e cavaleiros. Ora, voltando-se, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Quem és tu? Disse ele. Eu sou um amalecita, respondi. Aproxima-te, continuou ele, e mata-me, porque estou tomado de vertigem, se bem que ainda esteja cheio de vida. Aproximei-me dele e o matei, pois via que ele não poderia sobreviver depois da derrota. Tomei o diadema que tinha na cabeça e o bracelete do braço, e os trouxe ao meu senhor, ei-los. Então tomou Davi as suas vestes e rasgou-as, imitando nesse gesto todos os que estavam com ele. Estiveram em pranto, choraram e jejuaram até a tarde por causa de Saul, de seu filho Jonatas, do exército do Senhor e da casa de Israel, que haviam caído sob a espada. Davi perguntou ao mensageiro: de onde és? Eu sou filho de um estrangeiro, respondeu ele, de um amalecita. Davi disse-lhe: como não receastes levantar a mão contra o ungido do Senhor para matá-lo? E chamando um de seus homens, Davi disse-lhe: vem, mata-o. O homem o feriu e ele morreu. Davi disse-lhe então: tu és culpado. Tua própria boca deu testemunho contra ti, quando disseste: matei o ungido do Senhor. Compôs então Davi o seguinte canto fúnebre sobre Saul e seu filho Jonatas, ordenando que fosse ensinado aos filhos de Judá. É o canto do arco, que está escrito no livro do justo. Tua flor, Israel, pereceu nas alturas. Como tombaram os heróis? Não anuncieis em Gade, nem o publiqueis nas ruas de Escalom, para que não exultem as filhas dos filisteus, para que não se regozijem as filhas dos incircuncisos. Montanhas de Gilboé, não haja sobre vós nem orvalho nem chuva. Campos assassinos onde foi maculado o escudo dos heróis. O escudo de Saul estava ungido não com óleo, mas com o sangue de feridos, com a gordura de guerreiros. O arco de Jonatas jamais recuou, a espada de Saul jamais brandiu em vão. Saul e Jonatas, amáveis e encantadores, nunca se separaram, nem na vida nem na morte. Mais velozes do que as águas, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro vossos vestidos. Como caíram os heróis? Em pleno combate, Jonatas tombou sobre as tuas colinas. Jonatas, meu irmão, por tua causa meu coração me comprime. Tu me eras tão querido,
Tua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Como caíram os heróis? Como pereceram os artilheiros de guerra? Resumo de 2 Samuel capítulo 2. Após chorar a morte de Saul e Jonatas, Davi consulta o Senhor. Subirei a alguma das cidades de Judá? O Senhor responde, sobe. Para onde? Para Hebrom. Lá os homens de Judá ungem Davi como rei sobre a casa de Judá. É o início do seu reinado, mas ainda parcial, pois o restante de Israel não o reconhece. Do outro lado, Abner, comandante do exército de Saul, unge Isbaal, filho de Saul, como rei sobre o restante de Israel. Isso divide o reino. Abner e Joabe, comandantes de Davi, se enfrentam. Primeiro um jogo entre jovens guerreiros, que termina em tragédia. Depois a guerra explode de verdade. Resultado disso é que o exército de Davi vence, mas há perdas. Entre elas, Asael, irmão de Joabe, é morto por Abner, iniciando uma tensão pessoal e política que se arrastará. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 2. Depois disso, Davi consultou o Senhor. Devo subir a alguma das cidades de Judá? Perguntou ele. Vai, respondeu o Senhor. Davi retomou. Aonde irei? A Hebrom. Davi subiu a Hebrom com suas 2 mulheres, Aquinoã de Jezrael e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Levou também Davi os homens de sua tropa com suas famílias e fixaram nas cidades de Hebrom. Os homens de Judá foram ali e ungiram Davi como rei da casa de Judá. Foi anunciado ao rei que os homens de Jabes, em Galaade, haviam sepultado Saul. Davi mandou-lhe mensageiros dizendo: Bendito sejais pelo Senhor, por ter desfeito esta obra de misericórdia, para com o vosso senhor Saul sepultando. Que o Senhor, por sua vez, se mostre bom e fiel para convosco, e eu também vos beneficiarei por essa ação que fizeste. Coragem, sede homens valentes. Vosso senhor Saul morreu, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbaal, filho de Saul, e levou a Manaim, onde o declarou rei sobre Galaade, sobre os Assuritas, sobre Jezrael, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel e reinou durante 2 anos. Só a casa de Judá seguiu Davi. 7 anos e meio reinou Davi sobre a casa de Judá em Hebrom. Abner, filho de Ner, e os homens de Israel, filho de Saul, saíram de Manaim para Gabaon. Joabe, filho de Sárvia, e agentes de Davi puseram-se também em marcha e encontraram-nos perto da piscina de Gabaon, acompanhando uns de um lado da piscina e outros de outro. Abner disse a Joabe: Aproxime-se os jovens para lutar em nossa presença. Vamos, respondeu Joabe. Apresentaram-se, pois, 12 homens de Benjamim, da parte de Isbaal, filho de Saul, e 12 da gente de Davi. Tomando cada um a cabeça do seu adversário, mergulhou-lhe a espada do flanco, de tal modo que caíram ambos ao mesmo tempo. Deu-se a esse lugar o nome Eucate Assurim, em Gabaon. Travou-se uma violenta batalha naquele dia, tendo Abner e os homens de Israel cedido diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abjessé e Asael. Este tinha os pés ligeiros como uma gazela selvagem. Pôs-se a perseguir Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. És tu, Asael? Disse-lhe Abner, voltando-se. Sim. Volta-te à direita ou à esquerda. Ataca um desses homens e leva-lhe os despojos. Mas Asael não quis deixá-lo. Abner disse-lhe novamente: Deixa-me. Queres que eu te fire e te deite por terra? Como poderia eu depois aparecer diante do teu irmão Joabe? Mas como ele se recusasse a abandoná-lo, Abner feriu no ventre com a ponta de sua lança. A lança saiu-lhe pelas costas e Asael caiu, morrendo ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar onde ele jazia morto se detinham. Joabe e Abjessé continuaram a perseguir Abner. O sol se punha quando chegaram à colina de Ama, ao oriente de Gaia, no caminho para o deserto de Gabaon. Então os benjaminitas que se tinham ajuntado atrás de Abner formaram-se numa tropa e fizeram alto no cimo de uma colina. Abner chamou Joabe e disse-lhe: Não cessará a espada de devorar? Não sabes porventura que isso acabará mal? Que esperas para ordenar a esses homens que cessem de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu:
pela vida de Deus. Se nada tivesses dito, esses homens não teriam cessado de perseguir seus irmãos antes de amanhã. Joabe tocou a trombeta. Toda a tropa parou de perseguir os israelitas e o combate terminou. Abner e sua gente caminharam toda a noite na planície. Passaram o Jordão, seguiram todo o desfiladeiro e atingiram Manaim. Joabe, tendo parado de perseguir Abner, juntou todo o seu povo. Faltavam 19 homens da gente de Davi, sem contar Azael. Mas os homens de Davi tinham matado 370 homens entre os benjaminitas e os de Abner. Levaram Asael e sepultaram-no no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam durante toda a noite. Chegaram a Hebrom ao despontar da aurora. Hoje veremos um pequeno trecho de 2 Samuel capítulo 3, no qual começa descrevendo um período prolongado de guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas algo é evidente. Davi se fortalecia cada vez mais e a casa de Saul enfraquecia. Essa tensão mostra que Deus estava com Davi, mesmo no meio do conflito. O crescimento de Davi não era apenas político, mas espiritual e providencial. Em Hebrom, Davi tem 6 filhos com 6 mulheres diferentes. Estes nomes marcam o início da linhagem real de Davi, mas também antecipam conflitos familiares futuros, como veremos em Aminon, Absalão e Adonias. Mesmo que Davi cresça, nem tudo são flores. A bênção da liderança vem com responsabilidades e consequências. Esse trecho nos lembra: crescimento em Deus não é ausência de conflito, mas fidelidade em meio a ele. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Mas à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Aminon, de Aquinoã de Jezrael. Queleabe, o segundo, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Absalão, o terceiro, filho de Maaca, filha de Tomai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. Safatias, o quinto, filho de Abital. E o sexto, Jetraã, filho de Egla, mulher de Davi. Esses foram os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. O nosso resumo de hoje é a continuação do Evangelho de João, capítulo 1, que começamos ontem, onde nós vamos ver que João Batista vê Jesus se aproximar e declara com firmeza: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa frase ecoa o Antigo Testamento. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito que reconciliará a humanidade com Deus. E também nós vamos ver uma promessa que Jesus mesmo é quem faz. Ele diz: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." É o anúncio de que com Jesus o céu se abre novamente à humanidade. E por fim, uma frase bem marcante nesse trecho: "Vinde e vede." Esse é o convite. Jesus continua passando. Cabe a nós levantar, segui-lo e deixar que ele transforme nossa vida. Vamos à leitura. Continuação do Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 29 ao 51. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem, que me é superior porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água é para que ele se torne conhecido em Israel." João havia declarado: "Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus." No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: "Que procurais?" Disseram-lhe: "Rabi", que quer dizer mestre, onde moras? "Vinde e vede", respondeu-lhe ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido João e que o tinha seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: "Achamos o Messias", que quer dizer o Cristo.
Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O resumo do salmo de hoje, o salmista aprofunda sua meditação sobre o destino dos que confiam nas riquezas e se esquecem de Deus. Mesmo aqueles que deixaram seus nomes gravados em cidades e propriedades não escaparão da morte. A glória mundana é passageira. O túmulo é a verdadeira herança dos que vivem apenas para si. O salmo termina com uma nota de esperança poderosa. Mesmo que a morte atinja o corpo, a alma é resgatada por Deus e levada à vida eterna. Este salmo nos lembra que a única verdadeira segurança está em Deus. As riquezas passam, mas aquele que confia no Senhor será tomado por Ele e viverá para sempre. Salmo 48, dos versículos 12 ao 16. O túmulo será sua eterna morada, sua perpétua habitação, ainda que tenha dado a regiões inteiras o seu nome, pois não permanecerá o homem que vive na opulência. Ele é semelhante ao gado que se abate. Este é o destino dos que estultamente em si confiam. Tal é o fim dos que só vivem delícias. Como um rebanho serão postos no lugar dos mortos. A morte é seu pastor, e os justos dominarão sobre eles. Depressa desaparecerão suas figuras. A região dos mortos será sua morada. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. O resumo de Provérbios de hoje nos traz conselhos fortes e imagens vívidas para alertar contra comportamentos tolos e perigosos. Quem se mete em questão alheia é como quem agarra um cão pelas orelhas. Ou seja, envolver-se em brigas que não nos dizem respeito só traz dor e confusão. Sabedoria é saber quando calar e não se intrometer. O provérbio adverte contra o sarcasmo destrutivo e a irresponsabilidade nas palavras. Mentir e depois se esconder atrás do humor é perverso. Depois fala do perigo das palavras maliciosas. Quem alimenta fofocas e intrigas é como quem joga lenha na fogueira. O caluniador mantém o conflito aceso. Vamos à leitura. Provérbios capítulo 26, dos versículos 17 ao 23. É pegar pelas orelhas um cão que passa a envolver-se num debate que não interessa. Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte. Tal é o homem que engana seu próximo e diz em seguida: mas era para brincar. Sem lenha, o fogo se apaga. Desaparecido o relator, acaba-se a questão. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo. Tal é o intrigante para atiçar uma disputa. As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas, penetram até o fundo das entranhas. Uma liga de prata sobre o pote de argila. Tais são as palavras ardentes com um coração malévolo. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.